Finalmente foi revelado o que tem dentro daquela tumba onde o Guts entrou. E o que me deixou de cabelo em pé foi a grande semelhança de tudo que o Guts está vendo dentro desta tumba com várias coisas que vimos dentro do Eclipse. O casulo que envolve o Guts é muito parecido com as mãos que envolvem o Griffith em sua transformação para Fento. A própria menção aqui a um tipo de metamorfose dentro de um casulo é muito parecido com o nascimento de um God Hand. E até mesmo estas sombras que rastejam pelo teto parecem muito com as silhuetas que vimos no Eclipse do Arco da Condenação. Galera, tô muito animado com este capítulo. Tem muita coisa aqui pra gente debater, então já deixa o teu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre a obra. Clica no botão de hypar e vira membro para apoiar o meu trabalho. E agora vamos falar sobre o capítulo 383 de Berserk. Para você pegar tudo o que está acontecendo neste capítulo, precisa ler com um pouco de calma e atenção, porque todos os quadros em que o Guts aparece são mudos. Não existe som ali dentro e o próprio Daiba confirma que aquele lugar não tem conexão com o mundo exterior. Então é como se ali dentro fosse de fato uma outra dimensão. E assim que o Guts começa a andar pela estupa, vemos primeiro uma densa escuridão o rodeando, mas assim que sua visão se acostuma ao lugar, percebemos que existe uma forma circular ali dentro, parecida com várias raízes. E por algum motivo que ainda não sabemos, o Guts começa a sentir dor e cai dentro deste círculo. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Quando temos uma visão mais ampla desse lugar onde o Guts está de joelhos, vemos que aquele contorno lembra muito um grande cérebro. Podemos entender que isto simboliza uma ligação direta do Guts com seu próprio subconsciente. Lembram que eu falei que esta é a maior batalha que o Guts já enfrentou? Pois é justamente por isso. O Guts terá que lutar contra si mesmo, pois ele próprio é o seu maior inimigo. E talvez este seja o momento onde ele terá que olhar para dentro de si e superar todos os traumas que o impedem de seguir em frente. Os próximos quadros apenas mostram o Guts em um estado de contemplação, apenas deitado olhando para o vazio, até que algo começa a se formar no teto daquela estupa. Sombras disformes, várias delas se juntando e se aproximando do Guts. E já vimos isto em outro lugar, mais recentemente durante a destruição da Ilha dos Elfos. O mangá corta a cena e nos mostra o exterior da tumba, com o Silat e o Daiba conversando sobre o que está acontecendo ali dentro. O Daiba diz que ali existe apenas escuridão e que aquele lugar está completamente desconectado com o mundo exterior. E até mesmo ele teria muita dificuldade em interromper o que já foi iniciado ali dentro, e se questiona o que poderá emergir de dentro daquela escuridão absoluta. E ele ainda completa dizendo que dentro de uma absoluta escuridão, sem visão ou som, o que resta é olhar para dentro de si mesmo, deixando o Silat perplexo com tudo aquilo. E galera, se a gente for seguir as palavras do Daiba ao pé da letra, quando o Guts olhar para dentro de sua própria alma, quem será que ele vai encontrar? O meu palpite vocês já sabem. A besta das trevas com certeza vai conversar com o Guts. Quando a cena retorna para o Guts, vimos que aquelas sombras que se formaram no teto estão cada vez mais próximas dele. Mas estranhamente ele não parece se importar e apenas aceita ser envolvido por elas. Vemos um único pensamento cansado do Guts, a palavra finalmente. E vemos a imagem das duas pessoas mais importantes para ele. E logo em seguida ele relembra o momento que fez a sua mente colapsar de vez. E nesta hora todo o cenário em volta muda, como se ele estivesse afundando em águas turbulentas, mas que se acalmam à medida em que ele chega cada vez mais fundo, até cair dentro de algo parecido com um casulo que o envolve completamente. Quando este casulo é fechado, a gente nota algo no mínimo bem estranho nele. Esta forma parece muito com duas mãos fechadas,
E o capítulo se encerra deixando a nós leitores o seguinte questionamento: engolido pela escuridão, o que o Guts verá enquanto afunda cada vez mais? E galera, sei que muita gente acha que o Guts pode acabar virando um apóstolo, mas mesmo que isso seja possível, acho muito improvável que o Miura siga por este caminho. Acredito que existem duas possibilidades que se encaixam melhor com a história mostrada até aqui. A primeira será o Guts de alguma forma derrotar a besta das trevas e usar os seus poderes para ficar no mesmo nível dos God Hands. E a outra opção seria o que acho que já está acontecendo nesta estupa: o Guts acessar as camadas mais profundas do mundo astral e se encontrar com a ideia do mal. E se a gente considerar os eventos que ocorreram no capítulo onde surge a ideia do mal, o que está acontecendo com o Guts é muito parecido com o que aconteceu com o Griffith, onde vimos a sua consciência lentamente afundar na escuridão. E como sabemos que Berserk é feito de vários paralelos entre os personagens principais, acredito que o Guts também terá um diálogo com a ideia do mal. E aí galera, como vocês estão? Não precisa nem dizer, porque tenho certeza que o dia de vocês melhorou 200% depois de ler este capítulo. Não esperava que este capítulo já entregasse tanta coisa. Por mais que o Guts não pareça estar em posse daquele berrelite que ele carrega, existem fortes indícios que estamos presenciando aqui o início de um sacrifício. E sei que isso é muito louco, pois se o Guts se transformar em um apóstolo, inevitavelmente ele será manipulado pela mão de Deus. Mas neste caso, como não vemos nenhum berrelite, talvez este seja um tipo diferente de ritual, onde ele também passará por uma transformação que pode muito bem ser apenas espiritual, e em troca ele não sacrificará algo físico, mas sim metafórico. Ele sacrificará o seu maior e mais importante objetivo buscado em toda a obra: a sua vingança e o seu ódio pelo Griffith. Se lembrem que já vimos uma vez que o sacrifício não necessariamente precisa ser humano, apenas precisa ser aquilo mais caro à pessoa. Então é isso galera, fiquei no hype com este capítulo. Berserk é mesmo uma obra incrível de se acompanhar. E você que assistiu até aqui e ainda não deixou o like, mete o dedo nesse botão aí meu mano, porque aqui vou sempre trazer conteúdo para você que acompanha Berserk. Deixa também o seu comentário aqui embaixo, se inscreve se ainda não for inscrito no canal, vira membro para apoiar o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, valeu e se cuidem!